Olá, galerinha! Vem comigo aprender a fazer esse lindo cachecol com bolsos. Esse é o meu cachecol Nina. Eu achei que ele ficou super elegante, ele é super confortável. Como vocês podem ver, ele cobre ali os ombros, então ajuda a dar uma esquentadinha nas costas. E eu achei que ele ficou muito charmoso, fora que é o máximo esse bolsinho no cachecol, super prático. Como vocês podem ver aqui, os pontos são pontos vazados e eu coloquei aqui esses pelinhos para dar um charme nas duas pontas do cachecol. Eu gostei muito do resultado, então eu venho trazer para vocês a receita de como confeccionar. Se vocês quiserem a receita escrita, é só comentar receita lá no post do Instagram. Eu vou deixar o link na descrição. E vamos para a receita. Eu iniciei aqui com um nozinho para podermos iniciar o nosso trabalho com correntinhas. Você vai fazer as correntinhas na quantidade que você escolher, nos centímetros que você precisar. Essa parte aqui é a base, é a parte menor do cachecol. Você tem que fazer os pontos em números múltiplos de 3. Por exemplo, 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante, até dar a quantidade de centímetros que você escolher. Nessa amostrinha aqui, eu vou colocar somente 18 pontos, apenas para ensinar vocês a como confeccionar esse cachecol. Mas na peça que eu construí, eu usei 102 pontos. Lembrando que sempre tem que ser um número par. Por exemplo, o número 3 não pode, nem o 9, nem o 15, nem o 21. Só podem os números pares. 18, 24 e assim por diante. Feito os meus 18 pontos, eu faço uma correntinha a mais para poder virar o trabalho. E daí já volto aqui no último ponto que eu tinha feito antes desse extra. E vou fazer agora uma carreira somente de pontos baixos. Então, aqui no meu caso, eu fiz 18 correntinhas, mais uma para virar. Eu volto ali no último ponto que eu tinha confeccionado antes de virar, então vou fazer 18 pontos baixos. Tenham bastante paciência nessa primeira carreira. A primeira carreira sempre é a pior, mas depois vocês vão ver como o trabalho vai fluir. Feito os 18 pontos baixos, eu preciso virar o meu trabalho para poder iniciar a segunda carreira. E agora, para começar essa segunda carreira, temos duas opções. Eu preciso de um ponto alto. Então, podemos fazer um pontinho baixo e uma correntinha para simular um ponto alto. Ou podemos fazer o falso ponto alto, que é o que eu mais gosto de utilizar, porque deixa as laterais dos trabalhos mais retinhas. Eu vou ensinar isso para vocês agora nesse vídeo. Então, você pega essa argolinha que já tá vindo ali da carreira de base, da carreira dos pontos baixos, e ergue ela até mais ou menos a altura de um ponto alto. Segura o fio, enrola, e você vai inserir a agulha de frente para trás, ali naquele primeiro ponto onde você quer adicionar um ponto alto. 3 argolinhas, puxou, ficou com 2, puxou, ficou com uma só. E assim nós fizemos um falso ponto alto. E ele é muito legal, pessoal, porque ele deixa a lateral das peças bem retinhas. Se você usa marcador, você coloca o marcador nesse primeiro ponto e vamos continuar. Para o segundo ponto alto, seguido do terceiro ponto alto. Vamos fazer 3 pontos altos nessa primeira parte da lateral do cachecol, porque nós vamos construir esse detalhezinho da lateral. Agora vamos fazer o vizinho. Para fazer o vizinho, você laça a agulha como se fosse fazer um ponto alto, pula um pontinho, insere a agulha ali e faça um ponto alto. Faça 2 correntinhas para dar espaço da abertura do vizinho e agora faça outro ponto alto no mesmo ponto de base. E vocês vão ver como nós construímos assim uma letrinha V com uma retinha em cima, mas ali o detalhezinho do V. Para o próximo Vzinho, ao invés de pular um ponto, eu vou pular 2 pontinhos. Então, eu laço ali minha agulha, conto um ponto aqui embaixo, 2 pontos de base. No terceiro, eu insiro a minha agulha e vou fazer outro Vzinho. Ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto, lá no mesmo ponto. Assim, eu fiz o meu
segundo vizinho. E eu vou continuar construindo os vizinhos seguindo essa lógica até chegar ali nos meus 4 últimos pontos da carreira. Então, eu cheguei aqui nos meus 4 últimos pontos, então eu vou ali pular um pontinho e fazer 3 pontos altos. Assim como nós fizemos lá no começo dessa carreira, vamos fazer agora no final, para ele ficar simétrico. Então, pulo um pontinho, faço um ponto alto, 2 pontos altos e o terceiro e último ponto alto dessa carreira. Esse primeiro pontinho, ele é um pouco chatinho de pegar, mas confia no processo que você consegue com bastante paciência pegar e é só nessa primeira carreira, as próximas vão fluir super bem. Então, consegui aqui fazer o meu terceiro ponto alto e é essa lógica, é esse padrão que nós vamos construir todinho o cachecol. 3 pontos altos no começo, 3 pontos altos no final e no meio disso, vários vezinhos separados por 2 pontos de base. Então, você pula 2 pontos de base, no terceiro faz o vezinho, lembrando que somente aquele vezinho que é do ladinho dos primeiros 3 pontos altos e dos últimos 3 pontos altos, você vai pular apenas um pontinho de base. Então, virando aqui, novamente vou fazer o falso ponto alto, dou altura, seguro a linha, enrolo, entro ali no primeiro pontinho da carreira de baixo, que eu quero fazer o meu ponto alto, puxo 2 e puxo mais 2. Agora eu já fiz meu primeiro ponto alto, vou fazer o segundo e o terceiro. Feito aqui o terceiro ponto alto, faço os meus vezinhos. Agora os meus vezinhos sempre vão ser dentro do vezinho anterior. Então, se vocês olharem aqui na carreira de baixo, eu tenho a parte do meio dos vezinhos. Então, eu vou construir os novos vezinhos sempre pegando o meio do vezinho de baixo. Um ponto alto, duas correntinhas, mais um ponto alto no mesmo vãozinho. E assim eu vou para o próximo vezinho, sempre um dentro do outro. Puxo ali para fazer meu ponto alto dentro do próximo vão, um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto. E é seguindo, pessoal, essa lógica que nós vamos construir todinho o cachecol. Ele é um pontinho bem fácil, bem simples, super fluido para trabalhar e o resultado fica lindo. Lembrando que sempre nas laterais vamos ter 3 pontos altos no começo, 3 pontos altos no final. E assim você vai construir o cachecol na medida que você escolher. Eu fiz o meu cachecol com essa parte menor com 37 centímetros e a parte maior com 150 centímetros, que seriam 1,5 m, mas você pode construir esse cachecol nas medidas que você preferir. É só você seguir as regrinhas que tem que ser a quantidade de correntinhas iniciais, um múltiplo de 3, que seja um número par que você vai conseguir repetir esse gráfico em qualquer tamanho. Terminado o cachecol, você vai usar exatamente o mesmo gráfico, exatamente a mesma lógica, para poder fazer os 2 bolsinhos para você colocar a mão no cachecol. Então, você só vai fazer ele em proporção menor, porque você vai costurar ele em cima do seu cachecol pronto, mas é exatamente a mesma lógica. Trouxe aqui um vídeo bem de pertinho do cachecol pronto para vocês verem. Eu coloquei esses fiapinhos aqui no começo e no final do cachecol para dar um charme a mais. Como vocês podem ver, temos aqui a nossa bordinha lateral com 3 pontos altos no começo. E aqui na lateral, no final, né, temos aqui a nossa telinha em V, que é o nosso gráfico que nós estamos trabalhando. Um pontinho super simples que fica muito bonito. E como vocês podem ver, aqui está o bolso para colocar a mão dentro. Você faz ele de acordo com a medida da sua mão, da medida que você escolher. Como vocês podem ver, aqui a lateral com o pontinho alto e o meio com a telinha em V, assim como foi a confecção do cachecol. Lembrando que, olha só, o buraco para a mão ele fica na parte de cima, virada para o trabalho. Então, você faz o quadradinho menor do bolso, você costura a lateral, a parte de baixo ali junto com onde estão os fiapinhos, a outra lateral e aonde põe a mão fica virado para
cima. E o resultado fica super estiloso. Eu utilizei 500 gramas de lã.